Salmos capítulo 12, versículo 6 diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Cadinho é um recipiente que ele é muito resistente ao fogo, então se coloca certas coisas dentro do cadinho para ser levado ao forno. O forno que daí vai purificar, por exemplo, aqui no caso da prata ou do ouro e assim vai. Bom, mas o que eu quero destacar nesse momento Bíblia anotada não é nem esse texto, que é um texto muito importante e muito bonito, falando aqui sobre a palavra de Deus, mas a distribuição dos salmos. Uma Bíblia evangélica, ela tem uma determinada distribuição, diferente das Bíblias católicas. Eu vou mostrar uma Bíblia católica para você ver. Numa Bíblia católica, aquele texto que estava lá em Salmos capítulo 12, versículo 6, vai estar na Bíblia católica no capítulo 11, o versículo 7. Mesmo texto. Ó. Então o texto ele se encontra na Bíblia, só que tem uma diferença na distribuição ali dos capítulos e em alguns casos até dos versículos. Eu peguei justamente um caso que tanto o capítulo como o versículo era diferente. Algumas outras Bíblias católicas, elas apresentam assim as duas numerações possíveis. Por exemplo, aqui no Salmo capítulo 12, esse é o número mais oficial, mais aceito, e nas Bíblias católicas é o Salmo número 11. Então essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, mas existem outras Bíblias católicas que também tem essa divisão aqui, onde você encontra as duas numerações aqui referente aos dois possíveis números para aquele salmo. Então, quando você for pegar um texto no livro de Salmos e você estiver utilizando uma Bíblia católica, você tem que levar isso aí em consideração. Pode ser que apareça um capítulo diferente. Por exemplo, o Salmo 119 nas Bíblias, na Bíblia católica, poderá aparecer como sendo o Salmo 118. Então você tem que estar atento a isso aí. Se aparecer o Salmo 119 ou um outro número, dependendo da posição, você tem que diminuir um pouco. Essa distribuição ela começou aqui, quer ver? Do início de Salmos até o capítulo 8 é tudo igual. Aí começa o capítulo 9, também tudo igual, só que aqui ele já faz uma marcaçãozinha. Nessa Bíblia aqui já tem uma marcaçãozinha, essa é uma Bíblia católica. Mas já faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Por quê? Porque a partir desse, aqui do meio mais ou menos, eles fazem aqui a divisão dos capítulos, ó. Enquanto numa Bíblia João Ferreira de Almeida você vai encontrar o capítulo 10 de Salmos, um salmo maior, na Bíblia Católica ele já foi dividido. Aí você vai encontrar aqui um salmo menor. Ó, aqui tá indicando onde é que houve a divisão. Ó. Mas o salmo, na Bíblia Católica, o salmo 9, ele continua aqui. Aí por isso que aqui tem duas numerações. Ó. Uma continuando, como está na Bíblia João Ferreira de Almeida, e a outra aqui na versão da Bíblia Católica, que daí já para aqui e começa aqui, o capítulo 10, o versículo 1, versículo 2 e assim vai indo. Então essas são algumas diferenças. Depois dessa diferença lá no final, ele se ajusta novamente e termina com a mesma numeração. Então quando você for pegar uma Bíblia Católica, você tem que atentar para esses detalhes se você estiver utilizando principalmente o livro de Salmos.